Vocês já pararam para pensar por que um filme considerado estrangeiro raramente ganha um Oscar? Talvez a explicação não seja simples assim, mas vamos tentar explicar de uma forma bem dinâmica. Bora lá? Tudo começou com nossos queridos franceses irmãos Lumière, em 28 de dezembro de 1895, quando foi apresentado ao público o primeiro cinematógrafo, uma espécie de máquina que captava, revelava e projetava filmes. Isso causou uma revolução enorme na sétima arte, levando os mais curiosos a se interessarem completamente pelo nosso maravilhoso mundo do cinema, sem contar também pela invenção de Thomas Edison, que projetava filmes para uma pessoa de cada vez através do olho mágico. A primeira exibição dos irmãos aconteceu em Paris, mais precisamente no Grand Café, onde mostrava um filme de alguns segundos de trabalhadores saindo da própria fábrica dos Lumière. O resultado de uma das partes do filme assustou todos os espectadores, quando foi mostrado um trem em movimento chegando à estação. Imagina o susto, né? Os irmãos Lumière haviam inventado o cinema. Mas quem teve realmente a ideia de criar ficção através de uma câmera? O famoso Georges Méliès, ilusionista, criou vários filmes contando histórias, entre elas A Viagem à Lua e As Viagens de Gulliver, de 1902. Um filme contemporâneo com temática épica, até bem interessante, que conta um pouco sobre Méliès. E vocês provavelmente devem conhecer o chamado A Invenção de Hugo Cabret. Se ainda não assistiu, vale a pena. Agora que a gente sabe um pouquinho sobre como nosso cinema e sua ficção surgiu, vamos falar do nosso amado cinema brasileiro. Ou será que não? A primeira sessão de cinema do Brasil aconteceu em 1896, poucos meses depois da criação da máquina dos Lumière. A história do cinema brasileiro pode ser dividida em épocas muito distintas, que de certa forma moldaram as produções nacionais no decorrer de mais de um século da sétima arte no país. Em nossa história cinematográfica, esses períodos incluem os primeiros filmes e o domínio de Hollywood, o surgimento do cinema sonoro, as chanchadas, o cinema novo e o Wood Grude, a Embrafilme, a crise dos anos 80 e a retomada e a pós-retomada. O cinema teve seu pontapé inicial no Brasil em 1896, quando foram exibidos no Rio de Janeiro uma série de filmes curtos retratando o cotidiano nas cidades europeias. Depois dessa primeira exibição, o país construiu uma história cinematográfica rica e variada, que atravessou muitas fases e conquistou reconhecimento ao redor do mundo. Ao longo de seus diferentes períodos históricos, as obras cinematográficas brasileiras acompanharam e incorporaram influências do contexto social, econômico, cultural e político no país. Os irmãos italianos Pascoal Afonso e Segreto podem ser considerados os primeiros cineastas do país, já que realizaram gravações da Baía de Guanabara em 19 de junho de 1998. Embora não exista registro desse material, a data é considerada até hoje o Dia do Cinema Brasileiro. O primeiro filme produzido no país, o chamado Os Estranguladores, de 1908, foi considerado a primeira película de ficção do Brasil. Ao longo desses longos anos, o cinema nacional foi sendo modificado, passando de filmes inspirados em crimes reais à comédia e seus subgêneros. Tá, mas e a resposta da pergunta feita no começo desse curta? Vamos à resposta. Os produtores, roteiristas e diretores brasileiros começaram a escrever longas-metragens baseadas nas estéticas dos filmes americanos, ou seja, com a estrutura do cinema clássico de Hollywood. Narrativas lineares com início, meio e fim bem definidos, geralmente com finais felizes. Inclusive, Robert Mack deixa bem claro no seu livro History sobre este design clássico de narrativa. Ele o chamou de arquitrama. Mas o que é arquitrama? Um tipo de narrativa com apenas um protagonista, onde o filme todo se desenrola neste personagem, passando por seus conflitos externos até que chega no clímax do personagem em relação aos antagonistas. E no final, o filme explica tudo mesmo, deixando os espectadores satisfeitos de terem ido ao cinema assistir aquela obra. Mas infelizmente, as produtoras nacionais não foram capazes de alcançar o mercado devido aos custos enormes para pagar atores considerados estrelas, cenários mirabolantes e até mesmo trilhas sonoras
dos 409 filmes lançados em 1942 no Brasil, apenas um era brasileiro. Um dos exemplos da produtora nacional que deu certo nesta época foi a Veracruz, onde ela trazia diretores estrangeiros e equipamentos avançados para uma produção digna do prêmio. O filme O Carcereiro, de 1953, ganhou o prêmio internacional no Festival de Cannes. Tá, mas você ainda não me respondeu. Calma. Agora vem a resposta definitiva. Por que um filme considerado estrangeiro raramente ganha um Oscar? Poucos filmes estrangeiros, do ponto de vista de Hollywood, têm seu roteiro formulado como design clássico, ou seja, com cenários muito além do normal, com atores famosos, com a escrita de apenas um protagonista e com o final todo explicado. Exemplo de um filme nacional relativamente deste design, mas que foi um grande sucesso, além mesmo indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, é chamado de Central do Brasil, de Walter Salles, onde também a atriz Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar como melhor atriz naquela época. Filmes orientais fogem em muito deste design, contando de forma estranha e até com finais abertos, sem explicações. Este é um dos motivos pelos quais nunca ganha um Oscar. Como os hollywoodianos veem o nosso filme? Exatamente dessa forma. Nós não escrevemos muito nesse design. Nós, brasileiros, retratamos a nossa pobreza, a nossa favela, a nossa política, o nosso estado, e como nós já sabemos, não termina com um final feliz. Um final que agrega ou que deixa os espectadores satisfeitos com o que viram. Robert Mackey ensina e deixa bem claro que se um filme estrangeiro quiser chegar a ganhar um Oscar, escreva um arquitrama. A diferença entre filmes nacionais e filmes norte-americanos é bem clara. Exemplo, Homem-Aranha comparado com o nosso Carandiru. Filmes de gêneros diferentes, certo? Mas diferentes também com um design clássico mostra em cada filme. Não importa o gênero, quando falamos de estrutura e de roteiro, e sim como ele é contado, com um protagonista e com um final feliz. E aí, se interessou por cinema? Então bora começar pelo livro Story, de Robert McKee. Já temos ele traduzido. Robert fala sobre o mundo mágico da escrita e dos roteiros, mas com uma belíssima explicação e uma linguagem bem moderna e dinâmica, garantindo fácil entendimento.